Olá, vamos hoje começar mais um vídeo, numa palavra super conhecida, mas que falou tremendamente no meu coração na leitura dessa palavra. Já era para ter gravado esse vídeo há alguns dias, mas na correria do dia a dia, né, o tempo vai passando e a gente acaba não fazendo aquilo que deveria fazer. Eu peço perdão aos irmãos que me acompanham, né, constantemente através desses vídeos, mas eu decidi fazer vídeos apenas quando for realmente tocada pelo Espírito Santo e quando Deus me direcionar a gravar uma palavra, para que vidas sejam edificadas, né? Não adianta eu estar aqui gravando vídeo se não for pela inspiração de Deus na minha vida, se não for aquilo que Deus coloca no meu coração, não vale a pena. Amém? Então vamos lá. A palavra que Deus hoje colocou no meu coração está em João 8, né? O apóstolo, o amado de Jesus, o amigo, né, íntimo do Senhor. E é uma palavra que vai refletir aquilo que realmente Jesus é: amor, perdão, né? Salvação, transformação de vida, né? E vai nos ensinar um pouco sobre o que nós devemos fazer quando encontramos, né, um irmão que está passando por um momento de dificuldades, lutando contra o pecado, ou até mesmo sem perceber, né, que está inserido, mergulhado em condutas que não agradam ao Senhor. Num tempo em que nós estamos vendo a igreja sendo julgada por tudo e mais alguma coisa. Estamos vendo imensos líderes, né, pastores renomados, liderança, enfrentando aí um grande tiroteio, não só por realmente cometer falhas e por dar legalidade a certas acusações e certos comportamentos, né, de ataque de outras pessoas, mas também vemos pessoas que estão pregando verdadeiramente a palavra de Deus, mas que também estão sendo atacadas porque estão pregando a verdade, né? Mas nós que somos conhecedores da palavra de Deus, não conhecedores de Deus, eu conheço Deus, não, que conhecem realmente ao Senhor, não por ouvir falar, como disse Jó, né, depois de passar por tudo que ele viveu. Quem conhece a história de Jó sabe que ele enfrentou aí grandes perdas dos filhos, perdas financeiras, perdas até em sua saúde física. Mas no fim desse processo, Jó, ele olha para Deus e diz que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora ele conhecia Deus, né, de verdadeiramente ter tido uma experiência com ele, de ter tido um relacionamento, uma transformação, né, de conhecimento de quem Deus era. E ele diz: eu conhecia a ti de ouvir falar, agora conheço de face a face. Né? Quando o Jó fala isso, quando ele diz que conhece a Deus, de andar com Deus, é porque ele experimentou, vivenciou, né, o cuidado, o amor de Deus, a transformação, a restituição vinda diretamente do Senhor. E ali a gente vai ver também um processo de Jó com relação aos amigos dele, né, que não acreditavam muito que Deus estivesse permitindo aquilo se Jó não estivesse em pecado. Se Jó não estivesse errando, não havia motivos para ele estar passando por aquele processo. Mas nós sabemos que não é bem assim, né? Jó, ele era um homem íntegro, um homem realmente que amava ao Senhor, tanto que ele fazia sacrifício até pelos seus filhos. Naquela época, né, os seguidores do Senhor faziam sacrifícios de animais para expiação dos seus pecados. E Jó, ele amava tanto a Deus, ele temia tanto ao Senhor, que ele fazia isso até pelos seus filhos, com medo dos filhos não irem, né, para o céu, com medo dos filhos não serem salvos diante do Senhor. Ele fazia esses sacrifícios. Mas, na verdade, Jó estava passando por um processo, não por não temer ao Senhor, ou por não amar ao Senhor, mas ele não conhecia verdadeiramente a Deus. E muitos de nós estamos assim, nos relacionando com o Senhor de maneira superficial, né? Qualquer coisa que o próximo faz, nós não temos a capacidade de perdoar, nós não temos a capacidade de ajudar até essa pessoa, né, a perceber que o caminho que ela está vivendo é um caminho falho, um caminho que precisa ser transformado, um caminho que precisa ser redirecionado. E aqui no capítulo de João 8, nós vamos ver exatamente Jesus fazer isso, o próprio Jesus. Não foi nenhum dos apóstolos, não foi nenhum dos grandes da fé, dos pais da fé, mas o próprio Jesus nos trazendo um alerta, né, que eu acho que é bem-vindo nesse tempo onde a igreja está passando por um processo de muitos julgamentos, né? Grandes líderes aí, infelizmente, cometendo algumas falhas, alguns erros. Mas quem somos nós? É a pergunta que fica, né? Para condenar. Nós podemos sim, com a sabedoria e entendimento, conhecimento da palavra de Deus,
né, julgar, porque a palavra de Deus diz que os justos, né, podem sim julgar os irmãos na igreja, algumas passagens que vão confirmar isso, mas não podemos condená-los, nós podemos julgá-los para ajudá-los, né, através dessa sentença a mudar o comportamento. Nós podemos reconhecer sim o pecado do outro e fazer com que ele desperte para o seu próprio pecado, mas com amor, né, com sabedoria, com discernimento, para fazer com que essas pessoas despertem para o amor do Senhor, né? Mas a igreja tem se comportado de uma forma muito diferente e nem sempre a nossa tentativa de despertar o próximo está sendo por amor, né, com cuidado com o próximo, mas na verdade estamos querendo condenar, julgar para sentenciar essas pessoas, quando o próprio Jesus deseja que nós façamos sim esse despertar na vida do outro, mas para que ele se arrependa dos seus pecados e volte à comunhão com o Senhor, certo? Então vamos ler que palavra é essa que Deus nos traz hoje. Está escrito assim, João 8, versículo 1, tá bem? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Veja bem, Jesus ele vai, né, para o Monte das Oliveiras pela manhã, depois ele volta para o templo. E quando ele está lá sentando e ensinando no templo, os fariseus e escribas trazem uma mulher que foi apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta é a mulher que foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse do que acusar Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo em terra. E como perseveravam, perguntando-lhe, endireitou-se Jesus e disse-lhe, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouviram eles isto e acusaram pela consciência. Saíram um a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo mais ninguém que acusasse aquela mulher, disse-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. É o livro da vida. O guia, Senhor, mais perfeito para uma vida pautada no teu amor, no teu cuidado, na tua proteção, na vida de adoração de verdadeiros adoradores. Deus, fala conosco, Senhor. Fala mais uma vez ao meu coração, fala mais uma vez ao coração daqueles que já ouviram essa palavra e fala ao coração daqueles que nunca ouviram ou que já ouviram, mas não deram atenção devida a cada versículo deste capítulo, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, tu és livre, Senhor, para falar conosco em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém? Essa palavra ela é maravilhosa, ela é linda, né? Como eu disse, falou muito ao meu coração justamente por causa do nosso comportamento nos últimos tempos de julgar, de conseguir condenar o outro pelo pecado que ele comete. Mas não temos a coragem de analisar aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que são atitudes nossas que deveriam ser mudadas, atitudes nossas que deveriam ser convertidas, ou seja, transformadas do caminho em que nós estamos vivendo para um novo caminho. Que caminho é esse? O caminho de vida, o caminho que Jesus tem determinado para aqueles que o amam. Os ensinamentos do Senhor, eles não estão aqui para nos condenar, né? Eles estão aqui para nos ensinar, para nos encorajar a seguir um caminho de integridade, um caminho de fé, porque a palavra de Deus diz que sem fé, né, é impossível agradar ao Senhor. Não temos como agradar a Deus se não termos fé naquilo que Ele próprio nos ensina, certo? Aqui nós vamos ver uma mulher que foi apanhada em adultério
uma mulher que estava cometendo um dos piores pecados daquela época, né? A mulher, ela nem sequer podia ter mais de um homem na vida. Imagina ter um marido e ter outro nesse processo. Era uma mulher que estava condenada à morte. Ela seria apedrejada, como dizia a lei de Moisés, até a morte, sem direito a julgamento de Deus. No entanto, graças a Jesus, né, que estava ali no templo ensinando naquele momento, a sua mulher teve a sua vida salva, teve a sua vida preservada, né? Jesus, ele olha para aqueles que estavam ali acusando e diz: quem não tem pecado, atire pedras contra ela. A verdade é que um a um foram saindo ali, percebendo, fazendo uma autoanálise. O que me chama a atenção aqui é Jesus ter tido a capacidade, né, de fazer com que cada pessoa ali se autoanalisasse, voltasse para si mesmo. Quando ele diz: